Nós estamos aqui hoje para tratar de um tema que gera muitas dúvidas em pessoas da comunidade, mas é um tema de extrema importância, que é a adoção, né? Eu sou Cláudia Bobinotti, eu trabalho como promotora de justiça na área da infância e juventude e então trabalho diretamente com processos de adoção. Nós temos também aqui hoje o Dr. Mário Maggioni, que é juiz de direito da 2ª Vara Judicial e também trabalha diretamente com processos relativos à adoção. Então, eu tenho a titularidade da infância e da juventude em Farroupilha. Nós temos uma rede de trabalho, uma rede grande de trabalho que envolve não só o Judiciário e o Ministério Público, envolve o Conselho Tutelar, envolve agentes de saúde, enfermeiros, hospitais. Então, na verdade, as crianças em situação de risco, elas pipocam aqui e acolá, e é um trabalho que geralmente tem início então nessa rede de trabalho que nós temos, que é uma rede de proteção às crianças. A Cláudia pode nos falar aí de todo esse trabalho que nós temos feito em Farroupilha, que é um trabalho bastante grande, diga-se. Nós temos um número bastante grande de adoções em Farroupilha. Essas adoções, elas geram antes um processo que a gente chama de destituição do poder familiar, onde é um processo que vai ser movido em regra pelo Ministério Público, né, pela Promotoria de Justiça, contra os pais dessa criança ou adolescente, né, comprovando ali, demonstrando que esses pais não têm condições de permanecer cuidando e, enfim, exercendo a guarda e os cuidados e a criação dessa criança. Então, há encaminhamento desse processo de destituição e, ao final, se restar comprovada, então, a falta de condições desses pais em cuidarem desta criança, ela pode, então, vir a ser encaminhada para adoção após uma decisão judicial de destituição do poder familiar. É claro que para que ocorra essa destituição do poder familiar, a gente precisa contar com toda uma rede de atuação de Farroupilha, porque é preciso se comprovar que efetivamente, né, não há a menor condição e a mínima condição desses pais cuidarem dos seus filhos. Porque um pai ou uma mãe educarem e criarem os seus filhos é a regra, né? Retirar do seio da família, retirar dos cuidados dos pais tem que ser a exceção e em casos comprovados, né, de extrema necessidade. Então, por isso que a gente depende dessa rede de trabalho, né, como o Dr. Mário mencionou há pouco, nós precisamos da colaboração de toda uma rede de atuação envolvendo agentes de saúde, profissionais da educação, conselho tutelar, assistentes sociais, que possam nos relatar e nos demonstrar a situação daquela família que acaba gerando então a perda, né, do poder familiar dessas crianças. O Dr. Mário poderia nos relatar os principais casos que podem gerar essa destituição e o trabalho desta rede. Qual é a sua impressão sobre o trabalho dessa rede? Desde 2008 eu tenho os dados estatísticos aqui comigo, foram 56 ações de destituição desde metade de 2008. Isso significa que é uma média de mais de uma ação de destituição do poder familiar por mês que nós temos em Farroupilha. Acredito que poucas outras cidades tenham um número tão alto de ações de destituição. Se poderia perguntar, isso é bom ou é ruim? A meu ver, a resposta é bom por um lado, é ruim por outro. É ruim porque demonstra que há muitas crianças em situação de risco. É bom porque, na verdade, há uma interação muito grande das equipes de trabalho do município, dessa rede de assistência social e com o Ministério Público e o Judiciário, e que evita com que essas crianças permaneçam em situação de risco. Então, quais são os casos dessas 56 ações? Assim, eu poderia dizer, e a doutora Cláudia pode até depois falar mais a respeito, porque é ela quem ajuiza as ações. Desses 56 casos, assim, 100% tem envolvimento com drogas. Então, uso de crack, principalmente, cocaína e outras drogas. Ou alcoolismo. Então, na verdade, a dependência química está como pano de fundo, a meu ver. Uma desestruturação da família muito grande. Então, geralmente, é uma mãe ou um pai que são muito agressivos, envolvidos então com tráfico de drogas, envolvido com uso de drogas,
envolvidos com violência. Tem diversos casos de destituição em que houve 1, 2, 3 assassinatos dentro do mesmo núcleo familiar, e ali tem 1, 2, 3, 4, 5, às vezes 10 crianças envolvidas numa única família em que, em questão de alguns meses, houve 3 assassinatos. Muitos casos, pais e mães que usam droga imoderadamente acabam abandonando os filhos pequenos. Em outros casos, durante a gravidez, temos inúmeros casos em que os pais usaram drogas, o pai, a mãe principalmente, mesmo estando grávida, uso exagerado de drogas, embora não haja um uso que não seja exagerado, e que resulta então numa ação do Ministério Público e em alguns casos, a maioria dos casos, se tem destituído do poder familiar. Então, o que me vem em mente agora são uns casos. Nós tivemos um caso específico em Farroupilha, que foi um foco há uns anos atrás, que foi na Lomba do Sabão, que é a zona de Meretrício, em que 7 ou 8 prostitutas engravidaram ao mesmo tempo, assim, praticamente em questão de alguns meses de diferença, todas elas engravidaram, todas elas tinham envolvimento com drogas, todas elas não fizeram exame de pré-natal, não tinham acompanhamento, todas elas não tinham o endereço certo onde morar, uma família que desse um suporte, todas elas não apresentaram pai para suas crianças, uma ou duas apresentaram pais, mas pais em condições muito semelhantes às das mães, e em consequência disso houve uma destituição, naquele caso de todas elas foram destituídas do poder familiar. Então foi um foco naquele momento, mas tem outros focos. Por exemplo, no último ano foi um foco a área verde invadida aqui em Farroupilha, então nós tivemos alguns focos. Então a questão, eu diria assim, 100% tem a ver com o uso de drogas, e todas elas têm a ver, é óbvio, com o descuido, o despreparo, o abandono e a situação de risco a que as crianças são submetidas. Esse número, ele é um número considerado grande, né, de 55 destituições do poder familiar, porque para aquelas pessoas que não têm um conhecimento jurídico, que não estão no dia a dia do fórum, pode parecer muito pouco. Mas se nós formos comparar com outras cidades, esse número é um número bastante grande. Se nós compararmos, Cláudia, com os homicídios de Farroupilha, eu tenho assim quase com certeza de que é mais o número de destituições de poder familiar do que de homicídios que nós temos em Farroupilha. Então é muito grande o número, muito grande, é algo preocupante. E aí se questiona se em Farroupilha teríamos mais problemas do que em outros municípios da região que não têm tantas ações. Eu acredito que não que Farroupilha tenha mais problemas, né? Eu acho que Farroupilha está tentando trabalhar estes problemas, né? Então, nós temos aqui toda uma rede que está tentando se articular, que está se articulando, está tentando trabalhar juntas para poder, então, focar diretamente nesses casos de desestrutura familiar, nesses casos de uso de drogas, né, para poder retirar essas crianças desse meio e fazer com que essas crianças possam crescer e se desenvolver numa família com melhores condições. Porque nós sabemos que se essa criança permanecer num meio de uso de drogas, como o Dr. Mário mencionou há pouco, que é quase a totalidade das ações, nós sabemos que a chance dessa criança desenvolver o mesmo perfil da sua família ele é muito grande. Né? Então aí nós vamos ter numa família de 5 crianças, que nós temos inúmeras instituições com um número de 4 ou 5 crianças de uma mesma família, se nós mantivermos essas 5 crianças, são 5 crianças que vão se tornar adultas, que provavelmente vão desenvolver os mesmos problemas de violência, de uso de drogas e que possivelmente vão ter também mais 5 filhos. E aí nós teremos então, se nós formos fazer uma conta matemática, 25 pessoas, né, nos próximos 10, 20 ou 30 anos envolvidas numa mesma situação, gerando os mesmos problemas sociais. Então eu acredito muito nesse trabalho de retirada dessas crianças, dessas famílias desestruturadas e com problemas, até como uma forma de prevenção de violência. Também acredito nessa mesma linha, e enquanto você falava, eu me lembrava aqui de alguns casos, por exemplo, o caso em que o avô está preso por tráfico,
a avó está presa por tráfico, o tio que queria assumir a guarda das crianças acabou nesse meio tempo em que pediu a guarda sendo preso por tráfico, o pai, a mãe, o pai nunca assumiu os cuidados, a mãe usuária de drogas, então situações altamente problemáticas e que deixar a criança no meio desses é repetir a história que vem se forjando nessa família. Então eu acredito sim que é uma maneira de se zelar principalmente pela criança, mas de zelar pela comunidade também, para que evitar que se repita esse ciclo de risco, de violência, de abandono, e que vai gerar cidadãos que vão, por sua vez, dar continuidade a esse risco. E então nós temos um grande número, e aqui acho dentro desse enfoque da adoção, então, um grande número das ações de adoção são oriundas de ações de destituição, que é uma das condições para que haja a adoção, que é que os pais biológicos sejam destituídos. A outra condição seria que os pais consintam com a adoção, que é um número bem menor em Farroupilha. Tem alguns casos que nós tivemos assim de mães que quando a criança nasce, chegam e dizem que não tem condições e querem entregar a criança para que seja cuidada, adotada, para que uma outra família assuma, exerça o papel de pai e mãe, exerça a função de família. O que eu acho, assim, de alguma forma eu elogio essas mulheres que têm essa coragem. Ao invés de deixar essa criança em situação de risco, elas chegam e trazem até o judiciário e colocam essa criança à disposição de uma outra família para que uma outra família cuide. Eu me lembrei agora daquele caso específico de uma mãe que já tinha perdido 4 filhos numa destituição do poder familiar anterior. Após esses 4 filhos serem encaminhados para abrigo, outros serem encaminhados, alguns para adoção, né? Ela vem e tem um novo filho, uma nova filha, então uma 5ª criança. Aí então sim, nesta 5ª criança ela acabou concordando, porque ela viu que ela teria o mesmo destino, enfim, que os outros filhos, e percebeu que não teria chance de sucesso, enfim, em querer permanecer com essa criança, e no fim acabou concordando então com o encaminhamento dessa criança para adoção, mas foi necessário antes uma destituição prévia de outros 4 filhos para que na 5ª gravidez então ela assumisse que não tinha então condições de cuidar dessas crianças e concordasse. Outros casos não, a própria mãe percebe e tem uma gravidez indesejada e durante o próprio período de gravidez já comunica, né, os órgãos de assistência do município para que faça então esse encaminhamento para adoção após o nascimento, embora esse número ainda seja muito pequeno, né, doutor Mário, perto dos números de destituição do poder familiar. E aí nós podíamos de repente abordar a questão das adoções. Então nós temos o pessoal que se habilita para adoção, então os requisitos que precisa para alguém se habilitar para adoção, o que é necessário. Nós temos algumas adoções feitas que se chama adoção à brasileira, o que não é aconselhável que as pessoas façam. O que é a adoção à brasileira? É alguém que sabe que uma mulher está grávida ou que tem uma criança assim, que seria meio que disposta a entregar essa criança e acaba negociando com essa mulher ou fazendo uma aproximação e acaba ficando com essa criança. Então essa é a adoção que se chama brasileira. Depois vão atrás para regularizar a situação, né? Então é um tanto quanto complicado, porque pode... Eu nunca tive casos em que tirei a criança desse casal, mas eu sei dentro do repertório de casos da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pessoas que pegaram crianças nessas circunstâncias e depois vieram a perder a criança. Então o que se quer é que as pessoas se habilitem para a adoção. Quem tem interesse em adotar uma criança, então nós temos um trabalho muito grande em Farroupilha de adoção, de destituição do poder familiar, de tentar solucionar essa situação de risco, e é preciso que as pessoas que têm interesse, então, se habilitem para adotar e entrem na fila. A nossa lista de espera não é muito grande, o tempo que as pessoas ficam é praticamente o tempo de uma gravidez, 9 meses, então não é muito mais do que isso,
Então a pessoa se habilita e de repente a Cláudia poderia nos falar de como é o processo de habilitação, o que é necessário, o que não é necessário. O procedimento ele é muito simples para uma pessoa se habilitar para adoção. Ele não é nada mais complexo do que muitas vezes abrir uma conta em banco, porque enfim são os mesmos documentos que são exigidos, né? A única diferença é que vai se fazer uma avaliação psicológica e uma avaliação dessa pessoa que quer adotar, que não precisa obrigatoriamente ser um casal, pode ser uma pessoa solteira, pode ser uma pessoa separada, né? Um homem ou uma mulher que queira então fazer uma adoção, e aí nós vamos fazer uma avaliação psicológica, uma avaliação social dessa pessoa para verificar se ela está apta, se ela tem condições e se esse processo de adoção realmente está esclarecido, se ela está segura da decisão que está tomando. Então, no restante são documentos comprobatórios de identidade, de renda, de endereço, né, e atestado de saúde física e mental, e então se submeter a essa avaliação social e psicológica que o Poder Judiciário dispõe. A partir de 2 anos atrás nós tivemos uma mudança na legislação e foi incluída também a inclusão desses casais num curso, né, numa conversa, enfim, preparatória para a adoção, onde se vai ali esclarecer e tirar as dúvidas dessas pessoas que querem se habilitar e também de orientá-las da possibilidade de adotar crianças que saiam daquele perfil comumente, né, pretendido pelas pessoas que são os bebês. Em Farroupilha nós temos feito, inclusive, esse curso, assim, em torno de uma vez por ano, e nós temos feito o Ministério Público, o Judiciário, então a Cláudia, eu, junto com a Casa Lar, e tem sido, ao menos na minha avaliação, tem sido muito oportuna a realização do curso. Eu assim, particularmente, sou contrário ao curso, sempre coloco isso, porque para ser pai biológico não precisa fazer curso. Então, para ser pai adotivo, a meu ver, se tem que respeitar as mesmas regras. O que é uma adoção? Adoção é você ser pai e ser mãe. É isso, é idêntico a ser pai e mãe biológico, então não tem nenhuma diferença, mas nenhuma mesmo. Então, se não se exige um curso para alguém ser pai ou mãe biológico, por que exigir para ser pai ou mãe adotivo? Mas a lei veio e diz que deve fazer o curso. Então, eu também, para não criar caso, e porque acho também que o curso viria bem até para os pais biológicos, acho que tem muito pai biológico, muita mãe biológica, que um curso faria muito bem, acho que faria bem para todos, aliás. Então a gente faz esse curso. Então o que se faz nesse curso? É um curso bem simplesinho, é uma tarde, geralmente nós temos feito um contato direto com as crianças da Casa Lar, então o momento de ali no lanche se faz um contato, as pessoas conhecem as crianças que estão ali, embora a Casa Lar esteja aberta a visitas, quem quiser pode ir. Eu faço algumas colocações sobre a questão do que é a adoção, a Cláudia também, né? Então a questão jurídica, vai ter a psicóloga, assistente social que vão dar uma abordagem, em alguns casos de pessoas que já adotaram que também se manifestam. Então tem sido bem oportuno, acho bem interessante o curso. Então se faz, quem vai se habilitar precisa fazer esse curso. Alvará de folha corrida precisa também, então a lei da ficha limpa vale para quem vai querer adotar uma criança. Se tiver condenação criminal, já vai ter uma séria dificuldade em conseguir adotar. Seria ruim, a meu ver, qual é a análise que eu faço da habilitação para adoção. Quem está se habilitando tem que demonstrar que tem condições de ser um bom pai e uma boa mãe. Porque na dúvida não se deve habilitar a pessoa. O que isso significa? Você não vai pegar uma criança em situação de risco e colocar numa outra situação de risco. Lógico que às vezes o julgamento nosso também é bastante simples. O que se faz? A pessoa vem lá com seus documentos de identidade e diz: eu quero adotar uma criança. Aí se faz esse estudo social, é feito estudo social que não tem nenhum custo, não precisa intervenção de advogado, a pessoa faz o pedido direto no balcão ali da segunda vara e entra em caminho o pedido de habilitação. É feito esse curso, depois disso é feita, então o Ministério Público analisa se está tudo ok, estando ok, vem para mim e eu analiso. Se há algum apontamento, não, a assistente social fica na dúvida, às vezes se encaminha para uma avaliação psicológica.
Eu tenho assim que não é necessária avaliação psicológica se pela avaliação da assistente social ela chega à conclusão que está de bom tamanho, que pelo que ela percebeu aquela pessoa, aquele casal, aquela mulher, quem é que pode se habilitar para a adoção? Qualquer pessoa, tendo mais de 21 anos de idade. Mais de 21 anos, e a diferença entre quem vai adotar e quem é adotado é no mínimo de 16 anos. Então, estando ok, se habilita a pessoa e ela entra numa lista quando aparece alguma criança que uma mãe entrega para adoção, ou que os pais entregam para adoção, ou uma criança que foi destituída do poder familiar, então se entra em contato, se segue a ordem de habilitação, e a média de espera aqui em Farroupilha não tem girado, assim, depois de feita a habilitação, concluída a habilitação, é raro quem em um ano já não seja consultado e não tenha criança. Então não é um procedimento muito difícil, não é um procedimento muito demorado, né? E a fila também não é muito demorada, como em muitas cidades, né? Onde as pessoas estão habilitadas esperando uma adoção há 5, 8, 10 anos e não conseguem concretizar essa adoção. Então em Farroupilha isso é rápido, é em torno de 1 ano, então não há por que se arriscar e fazer uma adoção irregular, uma adoção ilegal, quando se vai esperar um tempo razoável, né? Um tempo que em média fica no mesmo tempo de uma gestação biológica e que vai dar toda a segurança e toda a garantia para quem está querendo adotar. E já trazendo essa questão da habilitação para adoção e do curso, né, eu vejo que a principal vantagem desse formato de curso que nós temos feito em Farroupilha, de ser dentro da Casa Lar, é justamente poder propiciar o contato dessas pessoas que pretendem adotar com as próprias crianças que estão na Casa Lar, porque muitas vezes o perfil, principalmente o perfil dos casais, é buscar crianças recém-nascidas, crianças muito pequenas ou de até 1 ano de idade. E por muitas vezes, conhecendo a realidade, conhecendo o abrigo e encontrando lá crianças um pouco maiores, muitas vezes há aquele vínculo afetivo, aquela quebra de preconceito que se tem contra uma criança um pouco maior, e muitas vezes se pode até propiciar uma adoção para uma criança que está lá aguardando uma família, aguardando um pai e uma mãe com essas visitas. Então quem tiver interesse em adotar, pode fazer uma visita na Casa Lar. A Casa Lar está sempre de portas abertas, basta telefonar e agendar um horário, vai fazer uma visita acompanhado da psicóloga ou assistente social da instituição, que vai poder apresentar, enfim, conversar e até mesmo dirimir as dúvidas em relação a esse perfil de crianças que nós temos em Farroupilha. Porque se vê muito hoje que as filas de adoção existem para casais que querem adotar, mas existem muito mais crianças no Brasil aguardando a adoção. E isso acontece justamente porque as pessoas querem, em regra, bebês recém-nascidos, né? Quando a gente sabe que muitas vezes nós temos crianças de 5, 8, 10, 12, 15 anos de idade aguardando por uma família, esperando um casal que lhe adote. Estamos encerrando então o nosso primeiro bloco de debate, de conversa, eu, juiz da Infância e da Juventude, com a promotora Cláudia Fórmulo, sobre adoção, sobre crianças que estão para adoção, pessoas que querem se habilitar para adoção, e num próximo bloco nós conversaremos a respeito de alguns casos concretos, lógico, sem revelar nomes, porque há todo o segredo de justiça, mas que nos emocionaram e que, sem dúvida, é a emoção que perpassa a questão da paternidade e da maternidade e que envolve a adoção, é ser pai e ser mãe. Eu acho que é o enfoque grande da adoção e, então, no próximo momento, vamos conversar a respeito disso também.